Graça para o culpado. Sermão número 2563. Um sermão destinado para ser lido no dia do Senhor, 27 de março, 1898. Pregado por Charles Haddon Spurgeon, em New Park Street Chapel, Southwark, na noite do dia do Senhor, 25 de novembro de 1855. Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías, capítulo 44, versículo 22. Esta declaração não foi feita para um povo piedoso e de oração, que se manteve perto de seu Deus, mas foi falada ao idólatra Israel, o qual, depois de ter bebido da fonte de águas vivas, se virara para beber as gotas que foram encontradas em cisternas rotas. Foi falado para um povo que, depois de ter provado as boas coisas de Deus e conhecido os altos privilégios da verdadeira religião, desviou-se com as nações do mundo, abandonou o Deus de Jacó, fez para si mesmo imagens esculpidas que não eram deuses, provocaram o Senhor ao zelo, e o levou a irar-se contra eles por causa de seus pecados. Essas palavras de maravilhosa misericórdia não foram ditas à nação de Israel, enquanto viviam perto de Deus, que, não obstante, teria pecados a lamentar e a serem perdoados, mas foram dirigidas a uma nação brutal e insensata, a um povo prostituído que tinha cometido maldade com todos os ídolos das nações. Eles eram aqueles que haviam oferecido incenso em seus altos a falsos deuses, que tinham feito os seus filhos passar pelo fogo de Tofete no vale dos filhos de Inom, pois homens que estavam cheios de pecados abomináveis e repugnantes, homens que cometeram os crimes de Sodoma e prostraram-se diante de Baal e Astarote. Esta promessa foi feita para aqueles que haviam se afastado de Deus, e não porque se arrependeram ou porque acreditavam, mas simples e inteiramente pela graça soberana de Deus, porque depois de ter colocado a sua afeição sobre eles, ele não iria se afastar deles, porque depois de ter prestado juramento a seu pai Abraão, que ele abençoaria a sua descendência para sempre, ele ainda se lembrava deles. Ele não lhes esqueceu, apesar de que o tivessem esquecido dias sem número. Ainda assim, proveu-lhes um Salvador, e agora envia a eles, pela boca de seu profeta, essa garantia confortável. Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Vamos considerar este texto como ele deverá se abrir para nós de forma gradual, e por isso, damos-lhes os pensamentos como eles vêm até nós. Este sermão é o descrito na autobiografia de Charles Spurgeon, volume 1, capítulo 32, onde um amado pregador dá um relato gráfico de uma certa noite de sabá, onde ele pregou um discurso de improviso sobre um texto que o Espírito Santo vivamente imprimiu em sua mente, enquanto a congregação estava cantando o hino imediatamente antes do sermão. Os leitores da autobiografia também verão quão oportuna foi a extinção súbita e inesperada das luzes de gás mencionada no final do presente discurso. 1. A primeira é que os pecados dos homens podem ser realmente perdoados muito antes que eles saibam disso, pois está escrito: apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Se eles soubessem disto, não haveria necessidade de dizer isso a eles. Se eles entendessem em seus corações que suas transgressões foram apagadas, que necessidade eles teriam que um profeta viesse a dizer-lhes que isso era assim? Muito antes de um homem saber que as suas transgressões são perdoadas, Deus pode as ter perdoado e apagado. Eu não digo que um homem recebe o perdão real em sua própria alma ou um sentimento de justificação sem saber disso.
Eu não posso acreditar, como alguns, que um homem pode nascer de novo sem ter consciência disso. Eu sei que nunca houve um parto natural sem contrações e dores, e estou igualmente certo de que nunca haverá um nascimento espiritual sem algum sofrimento e algumas agonias. Um homem não é nascido de novo enquanto ele está dormindo. Ele deve conhecê-lo e sabê-lo. Ele irá em um momento ou outro em sua vida. Não constantemente pode ser, mas mesmo assim ele vai saber, mesmo que seja apenas por uma hora, que ele é um filho de Deus. Eu penso que aquele que nunca teve um minuto de segurança, nunca teve fé. Aquele que nunca conheceu a si mesmo como sendo um filho de Deus, nunca poderia dizer, eu creio em Jesus. Nunca poderia ver seus pecados apagados. Eu acho que tal pessoa não sabe o que é a fé. Isto pode durar até mesmo um bem curto espaço de tempo, mas se ele é a garantia real, brota a verdadeira fé e o homem é salvo. Mas um homem pode ter seus pecados apagados antes que ele saiba disso. E eles podem ser apagados quando ele não acredita que eles são, e apagados quando ele está cheio de dúvidas sobre a questão. Sim, eles podem ser perdoados, mesmo quando ele não pode ser convencido de que eles realmente sejam. Posso dizer-vos de pessoas que no fundo da minha alma eu acredito serem os sujeitos da graça divina. Eu posso ver neles as marcas do poder de Deus. Eles os têm convencido do pecado. Eles são humildes, são penitentes, são pessoas de oração. Eles sentem a sua culpa, eles as confessam. Mas eles têm uma indefinição sobre os seus pontos de vista sobre a expiação, e disso surge grande escuridão de espírito. Eles não podem ver o plano da salvação, e porque eles não podem ver o plano, eles, portanto, não possuem uma noção feliz da coisa em si. No entanto, se essas pessoas estivessem prestes a morrer, eu estou bem certo de que antes que elas partissem dessa vida, Deus lhes daria tal vislumbre de luz do sol que todas as nuvens seriam dissipadas e elas seriam capazes de entrar no céu cantando, assim que eles entrassem através das correntes do Jordão. Cristo está comigo. A morte não é nada. Cristo está comigo. Ele é o meu auxílio e meu refúgio. Muito antes de conhecer isso, os seus pecados estão perdoados. Além disso, esta é uma doutrina muito escandalizada por certos professores e rejeitado por muitas pessoas, mas uma na qual eu acredito firmemente. Refiro-me à doutrina da justificação eterna e completa de todos os eleitos na pessoa de Jesus Cristo. Eu vejo que quando o Fiador Divino pagou as nossas dívidas foram pagas. Que quando Ele tomou nossa culpa sobre sua cabeça e sofreu por nós no Calvário, os pecados foram, naquele momento, apagados. Alguns dirão, mas os pecados não existiam então? Não, eles não existiam, exceto na presciência de Deus. No pré-conhecimento de Deus, havia todos aqueles pecados sido escritos no livro de sua presciência muito antes de serem cometidos. E pelo sangue de Cristo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ele decretou para sempre apagar os crimes e pecados de todo o povo de sua aliança, de modo que todos os que serão salvos, afinal, foram justificados em Cristo quando ele morreu. Os pecados de todos os que serão salvos foram expiados por Cristo, embora eles não saibam de nada sobre isto até que Deus o revele para eles, pelo seu Espírito, no momento em que exercem fé no Senhor Jesus Cristo. Se a dívida foi paga, então certamente um recibo completo foi dado. Se o crime foi então colocado sobre a cabeça de Jesus e ele então foi punido por isso, certamente o crime deixou de existir. Se você diz que o crime não existia porque não foi cometido,
eu lhe direi que Cristo morreu por ele antes que ele fosse cometido. Portanto, nós estamos absolutamente certos em dizer que ele foi apagado antes que fosse cometido. Eu recebi o meu perdão quando eu criei, mas foi adquirido quando Cristo morreu. Na pessoa de Cristo, eu estava tão completamente, tão verdadeiramente aos olhos de Deus justificado, então, como eu estou agora. Mas eu não sabia disto. Não havia sido revelado a mim. Eu não poderia me alegrar com isso. Eu não poderia ser abençoado por isto. O perdão comprado pelo sangue não poderia me absolver até que eu tivesse o senso dele. O perdão de Cristo não poderia me resgatar da prisão do pecado até que eu tomasse conhecimento dele. Embora virtualmente já havia sido dado a mim, quando o preço do resgate foi pago, a liberdade foi realmente garantida. Embora o escravo ainda estivesse cheio de cicatrizes, marcas e acorrentado a seu remo. Ele era um homem comprado e um dia iria receber sua liberdade. Oh, não estão os vossos corações jubilosos e não brilham os seus olhos? Embora você não saiba que você está perdoado, pode ser verdade que os seus pecados são apagados. Embora você não saiba que você tem sido justificado, pode ser verdade que você está aceito no amado. Oh, diz alguém, se eu pensasse que havia uma esperança, ou até mesmo a chance de tal coisa para mim, gostaria de ir a Jesus, embora os meus pecados fossem elevados como uma montanha. Vá então, pobre pecador, e se você não pode ler o seu perdão, ali, se você não pode ver o escrito de ordenanças que era contra você pregado na sua cruz, volte e diga que eu não falo a verdade de Deus. Houve muitos pecadores que foram a Cristo cheios de pecado, mas nunca houve alguém que veio de volta dele como ele foi. Muitos culpados têm ido a ele, mas nenhum foi e se afastou de sua porta sem perdão. Ele apaga como uma névoa as suas transgressões e como uma nuvem os seus pecados. Um homem pode ter seus pecados perdoados, então, antes que ele saiba disso. E um verdadeiro cristão que veio para o Senhor Jesus pode ter seus pecados apagados, mesmo quando ele não acredita que eles são. O diabo pode fazer você acreditar em qualquer coisa. Nenhum advogado é igual a ele. Embora alguns advogados tenham, na maioria, sem dúvida, aprendido algumas lições em suas mãos, pois não somente ele pode fazer o que é meia verdade parecer toda a verdade, mas ele pode pegar uma mentira e revesti-la com o ouro da verdade. Quantas vezes ele convence um homem verdadeiramente justificado que ele não está justificado? Muitas vezes acontece que, quando Deus perdoou um pobre pecador, o diabo virá para ele a dizer-lhe que ele não está perdoado. E muito lógico, ele vai usar isto com ele, que ele vai fazê-lo acreditar que ele não é perdoado, embora ele realmente seja. Apesar de todos os crimes deste homem terem sido perdoados há muito tempo, apesar de todas as suas iniquidades terem sido lançadas nas profundezas do mar, Satanás vai agitar a sua consciência, despertar a sua alma, amarrá-lo com incredulidade, lançar cascalho na sua comida para que ele coma absinto e beba água de fel, como Jeremias disse, até que ele não somente negue que ele já provou que o Senhor é bom, mas para que ele esteja em tal desespero que ele irá imaginar que não é possível que ele possa mesmo ser salvo. Satanás convencerá um homem justificado que ele ainda está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Não existem alguns de vocês que tiveram muitos dias agradáveis, muitas horas doces de comunhão com Cristo, mas em algum momento escuro o pensamento passou pela sua cabeça que você pode ser um hipócrita, afinal de contas? Desde essa hora,
você não foi capaz de chegar perto dele e, embora você tenha confiado sob a sombra de suas asas, você ainda não viu a luz do seu rosto. Bem, mas deixe-me dizer-vos, irmãos e irmãs, o perdão não foi revogado porque está escondido da vista. O perdão é tão bom quando você não pode vê-lo como quando você o vê. O perdão é um perdão e ainda que o criminoso condenado não veja o perdão, ele não é revogado. Deus cuida de nosso perdão por nós. Ele não o coloca em nossas mãos, pois Satanás pode levá-lo para longe de nós, mas ele nos permite ter uma cópia do mesmo para ler. E mesmo que Satanás roube a cópia, ele não pode ter o original, que está seguro nos arquivos do céu. Lá em cima, na arca de Deus, onde ele mantém as obras do universo, ali ele preserva os escritos do perdão de nossos pecados. Sim, embora eu possa duvidar de que eu estou perdoado, se eu realmente sou assim, eu sou assim. E eu não devia depender muito de minhas próprias circunstâncias e sentimentos em relação a isso. Deus me disse uma vez: eu apaguei os vossos pecados. Ele disse-me isso 2 vezes. Eu li isso em sua palavra, e apesar de Satanás dizer que eles não estão removidos, eu acredito que eles estão. E eu vou permanecer firme nessa garantia, porque Deus disse: apaguei as suas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem.